Fala família da São Futebol, beleza? Galera, tô aqui pra gente falar dos jogos da 12ª rodada do BR22, né? Começar pelo jogo, galera, que aconteceu na terça-feira, né? Ontem, infelizmente, não deu pra mim gravar um vídeo falando especificamente do jogo do Santos, então deixei pra falar tudo, né, que aconteceu na rodada hoje. O Santos saiu para Caxias, né? Caxias do Sul, para enfrentar o Juventude. O Santos venceu o Juventude por 2-1. Fez um bom jogo, finalizou 18 vezes. 9 desses chutes, praticamente metade dos chutes no alvo, né? O Santos tem jogadores ali de ataque que tem uma boa finalização, né? Como o próprio Marcos Leonardo, que fez um dos gols da partida. E o Santos conseguiu um resultado, na minha opinião, muito interessante. Lá em Caxias é muito difícil ganhar do Juventude lá dentro, né? É um lugar hostil, pela questão de clima e de condições de climáticas, né, no geral. Tipo, chuva, muito frio, nevoeiro às vezes, então é um lugar bastante hostil, assim, em relação à aclimatação. Então o Santos levou gol, né? Primeiramente, só saiu atrás do placar, mas conseguiu virar o jogo. Queria destacar aqui o gol do Marcos Leonardo, que esse moleque joga bola é impressionante, eu acho ele muito diferenciado. É um jogador veloz, que tem um bom poder de finalização também. Coisa que falta para outra joia do Santos nesse momento, né? No caso do Ângelo, o Ângelo é um jogador driblador e consegue quebrar muito facilmente as linhas com o drible, mas não tem todo o poder de finalização como tem o Marcos Leonardo. Tem especulações aí que o Marcos Leonardo já está negociando com os times da Europa, né? E é uma pena, eu já ressaltei isso aqui em outros vídeos que eu falei dele e do Santos, seria o normal mesmo que ele não ficasse muito tempo no Santos pela condição administrativa do Santos no momento, né? E também pelo bom jogador que ele é. O Santos teve muito controle de posse de bola, 66%, trocou praticamente o dobro de passes que o Juventude, e acertou muito mais os passes que acabou trocando. Então, assim, um resultado sólido, né? O Santos não sofreu muito na partida e saiu com um resultado muito interessante de dar uma sobrevida aí, né, para o Santos, que tava praticando um bom futebol, mas por questões relacionadas à arbitragem e também por azar não estava conseguindo sair com resultado, né, positivo. Apesar que eu acho que o empate lá no Mineirão contra o Atlético Mineiro, devido às circunstâncias do jogo, né, o Santos ter ficado com o jogador a menos e tudo mais, não foi um mau resultado, foi um resultado muito bom também pro Santos. Um empate lá no Mineirão no jogo anterior. Vou falar agora do próximo jogo, galera. Ceará e Atlético Mineiro, hein? O Atlético Mineiro empatou em 0-0 lá no Castelão com o Ceará. E cara, o Atlético fez um jogo totalmente atípico, assim, na minha visão, em relação ao estilo, né? Tentou mudar totalmente o seu comportamento dentro de campo, ficando menos com a bola, o time com as linhas baixas, né? Teve algumas saídas interessantes de contra-ataque, mas na hora da finalização pecou muito. O Hulk não fez a sua melhor partida ontem com a camisa do Atlético Mineiro. O Ceará machucou também, tentou machucar o Atlético, mas não foi feliz também nas finalizações. Mas o Ceará teve a iniciativa do jogo, né? Coisa que a gente espera muito mais do Atlético, né? Pelo elenco que tem e tudo mais. O Ceará teve mais posse de bola, finalizou mais, apesar de ter sido 2 chutes, mas é surpreendente na minha visão. Finalizou muito mais que o Atlético. Trocou mais passes que o Atlético, acertou mais os passes. Então, assim, eu entendo que o resultado seja
bem primordial nesse momento para o Atlético Mineiro, que com o empate acabou saindo do G4, mas você mudar tão bruscamente o seu estilo de jogo, eu acho que vai mais atrapalhar do que ajudar no momento. Mas foi uma escolha do Turco, o Mohamed, e eu acho que ele está mais preocupado no momento em não sofrer gols do que em tentar fazê-los. Né? O Atlético vem sofrendo muitos gols. Realmente, né, o estilo adotado anteriormente deixava a defesa do Atlético bastante vulnerável. Mas eu acho que você já tem uma coisa construída ali, né? Uma solidez ofensiva. Você não precisa desconstruí-la para você começar a defender bem. Eu acho que você tem que manter isso e tentar ver outras alternativas para se defender com mais solidez. Mas é isso, o resultado não é bom pro Atlético Mineiro. E foi um resultado nada mal pro Ceará, na minha opinião, porque o Ceará, né, nessa briga aí de tentar se afastar da zona de rebaixamento, eu acho que foi um resultado que vai agregar aí, né, na tabela pro Ceará. Então, vamos lá pro próximo jogo. Flamengo. Flamengo jogou no Maracanã. Depois de muito tempo, o Flamengo fez um bom jogo, na minha opinião. Ganhou de 2-0, né? E isso se refletiu no placar. E o primeiro gol foi do Ayrton Lucas, né? Um lateral esquerdo ali que na linha da grande área lateral ali, ele cruzou, na minha opinião. A bola pegou efeito e acabou surpreendendo o goleiro Walter do Cuiabá. A bola entrou, foi um golaço, mas na minha visão foi sem querer. Na entrevista, na saída de campo, ele deixa com um certo tom de ironia. Claro que foi sem querer, então. Mas foi um golaço. Uma bela curva, a bola pegou. E no segundo tempo, o Gabriel Barbosa, né, o Gabigol, faz o segundo gol do Flamengo depois de muito tempo que ele estava sem balançar as redes. E o Flamengo teve uma superioridade de jogo muito grande. Finalizou 15 vezes, 6 desses chutes no gol e uma posse de bola de 63%. Contra 37% do Cuiabá, trocou o dobro de passes praticamente que o Cuiabá. Então, assim, superioridade muito boa do time do Flamengo. O Dorival parece estar achando um norte aí, né, para o Flamengo. Claro que o Cuiabá não é um adversário com bastante primor técnico, mas é um adversário que já tirou pontos de times relevantes aí no campeonato, como o próprio Corinthians, né, lá no Mato Grosso, ganhou do Corinthians de 1-0. O Corinthians tentando, pressionando e o Cuiabá conseguiu segurar o resultado. Então, assim, é um adversário encardido, não tem um nível, né, o mesmo nível que o Flamengo, mas é um adversário que costuma complicar muito os jogos para os times adversários. Vou falar agora do próximo. América Mineiro e Fluminense. O América Mineiro, logo aos 11 minutos de jogo, teve um jogador expulso, o Ale, né? Ele deu uma cotovelada no zagueiro do Fluminense, o Nino, e acabou levando o cartão vermelho e sendo expulso, que complicou muito o jogo do América, que ainda tentou ser ofensivo, atacar, tentou ir atrás do resultado, mas não conseguiu ser eficaz nas finalizações. O Fluminense também pecou muito na hora do último passe de finalizar. E é um resultado que não é interessante para nenhum dos dois times, sendo que nesse momento do campeonato os dois estão brigando praticamente pelas mesmas coisas, né? Então, assim, deixou tanto um contra o outro, deixou de ganhar 2 pontos aí muito importantes do restante do campeonato. Vamos lá para o próximo jogo. Bragantino e Coritiba. Coritiba, depois da derrota do Palmeiras, sofreu mais uma ontem, né? Contra o Bragantino, mas foi lá em Bragança, então dentro da sua casa o
Bragantino tenta ser soberano, né? Conseguiu ontem. Fez 4-2 no Coritiba. Queria destacar aqui a partida do Johan. O Johan fez 2 gols na partida. E o primeiro gol foi uma cobrança de falta que o Muralha sofre um frango terrível, uma falha assim, horrível, na minha opinião, tecnicamente, porque ele estava na bola e a bola simplesmente passa entre as mãos dele e acaba entrando. A falta foi bem batida, mas o Muralha chegou inteiro na bola, então ele tinha que ter afastado a bola dali. Segundo gol, ele não teve culpa, né? O chute do Arthur que desviou na zaga e tirou ele completamente da jogada, do goleiro Muralha. E o Johan no final do primeiro tempo faz o 3-0 numa jogada de contra-ataque, né? O Ancândido acaba invadindo a área livre pela lateral, toca no meio e o Johan finaliza sem chance nenhuma pra Muralha. E aí depois, no começo do segundo tempo, o Coritiba tenta uma reação, mas faz o primeiro gol com o Igor Paixão, mas aos 75 do segundo, o Natan faz o quarto gol do Bragantino e mantém a vantagem, mas o Adrian Martinez, após uma falha também, né, do goleiro Cleiton, ele tenta sair de soco na bola, mas a bola sobra pro Adrian Martinez e ele encobre o Cleiton, faz um bonito gol, mas que não resolve nada a vida do Coritiba. O Coritiba acaba sofrendo aí a sua segunda derrota consecutiva no campeonato. O Coritiba vem fazendo um campeonato surpreendente até o momento, né? O time que acabou de vir de Série B tá na parte de cima ali da tabela, na primeira parte ali da tabela, né? Então, tipo, é um resultado surpreendente e se acontecer uma oscilação agora, também é normal, porque realmente o ritmo que o Coritiba imprimiu no começo do campeonato foi surpreendente e essas, vamos dizer assim, de maneira hipotética, que essa situação que o Coritiba ocupa no campeonato no momento não é a real, né? Hipoteticamente. Claro que o campeonato é imprevisível, então a gente não pode afirmar isso, mas teoricamente seria o Coritiba deveria estar brigando na segunda página da tabela. Vou falar agora do próximo jogo. Goiás e Internacional. O Inter, dentro das suas características, fez um jogo conciso, né? Um jogo forte, taticamente, conseguiu abrir o placar numa jogada de escanteio com o Edenilson e manteve ali as suas linhas baixas, né? Muitas vezes até com exagero. Eu acho que mesmo o Goiás tendo também tirado pontos de equipes fortes aí no campeonato, o Goiás não tem um elenco tão qualificado quanto o do Internacional, então você poderia ter agredido um pouquinho mais o Goiás e ter sofrido menos riscos, né? Após o gol do Edenilson, o Inter se fechou, ficou armado para o contra-ataque, não aconteceu o contra-ataque da maneira que o Inter esperava, como aconteceu contra o Flamengo, por exemplo, mas o Inter aí perto do final do primeiro tempo, o Inter acaba sofrendo um gol de empate, o gol do Da Silva, né, numa jogada de escanteio, e aí perto do final, aos 47 do primeiro tempo, o Alan Patrick consegue ampliar o placar novamente pro Internacional, mas o Inter deu 16 chutes a gol e acabou saindo melhor nas conclusões do que o Goiás. Falar agora do jogo que valia a liderança, né?
até o momento, o jogo do Atlético Paranaense e Corinthians. O Corinthians foi enfrentar o Furacão lá em Curitiba e pelas circunstâncias que foi o jogo, não foi o resultado do Corinthians. O Corinthians saiu na frente, apesar do Atlético Paranaense estar melhor no momento que o Corinthians consegue o gol, né? O Atlético pressionava, tentava fazer o gol logo no início ali, mas o contra-ataque o William acaba sofrendo a falta, o Roger Guedes bate uma batida maravilhosa do Roger Guedes, a bola vai na gaveta do goleiro Breno, o goleiro Bento, aliás, do Atlético Paranaense, e sem chance nenhuma do goleiro defender. Mas após o gol, o Corinthians começou a errar muitos passes, assim como o Atlético, que também sentiu o gol e errava também muito na sua saída de bola, mas o Atlético tentou buscar o resultado o tempo todo, né? E no segundo tempo, após uma infantilidade ali dos jogadores do Corinthians, junto com o Moura, né? O meio de campo ali do Atlético Paranaense, o Rony acabou sendo expulso. Mas na verdade quem inicia a confusão após a falta em cima do Mantuan é o Duqueiroz, né? Eu não sei o que o Duqueiroz foi fazer ali. Ele estava distante, foi ali, caçou confusão. Aí o Rony foi defender ele também de uma maneira que não deveria, né? Aí o Rony e o Moura começaram a trocar cabeçadas na frente do Vladen e o Vladen acabou expulsando o jogador do Corinthians, o Rony, que tinha entrado no primeiro tempo. Tinha só 5 minutos que ele estava no gramado. Então, assim, ele entrou justamente para tentar segurar ali o ímpeto do Atlético, né? No meio campo e acabou sendo expulso 5 minutos depois. E logo após a expulsão, acontece um pênalti em cima do jogador do Atlético que o Terence cobra e faz o gol. Um pênalti também muito infantil. O Raul Gustavo não tinha que ter feito aquele pênalti. O jogador estava virado para lateral de campo, então assim, não tinha necessidade nenhuma do pênalti. Muita gente coloca essa falha dele como uma falta de experiência. Eu acho que ele leu muito mal a jogada. Isso daí não sei se... Eu já vi jogadores experientes cometendo um pênalti daquele, né? Mas assim, o Fábio Santos já vinha fazendo a cobertura, então a dobra da marcação era real ali. Não tinha por que ter acontecido aquela penalidade daquela maneira, né? E aí o Atlético, com a expulsão, mesmo com a expulsão do seu jogador também, o Moura, não se retraiu. Tentou ir para cima, mas não conseguiu completar, né? Fazer o segundo gol e virar o jogo. Mas o Atlético melhorou no segundo tempo e eu acho que o empate, de certa forma, foi justo, porque o primeiro tempo do Atlético foi melhor do que o do Corinthians, apesar do gol do Corinthians. E até o meio do segundo tempo o Corinthians vinha fazendo um bom jogo, mas após a expulsão o Atlético retomou o controle, tentou retomar o controle da partida e fez, né, o gol de empate aí com a penalidade sofrida. Então vamos falar agora da tabela, galera. O Corinthians perdeu a oportunidade de assumir a liderança, né, do campeonato. O Corinthians, o Palmeiras é o líder e tem chance de aumentar essa vantagem. Hoje, né, os dois têm 22 pontos, mas o Palmeiras pode ir a 20 a 25, né? E pode ter uma vitória a mais que o Corinthians também, se ganhar a partida, né? Claro. E o Corinthians tem 22 também. O Inter, com a vitória ontem, entrou no G4, está em terceiro lugar com 23. O Atlético Paranaense também. O empate não foi nada mal, porque ele manteve ali 18 pontos e está na frente de São Paulo, né, pelo critério de desempate. Questão de vitórias e... pelo número de vitórias.
e tem 18 pontos assim como o São Paulo, vai ter uma vitória a mais. O Atlético Mineiro sai, né, como eu disse, do G4 por causa do empate e tem 18 pontos também, mas está em sexto no momento, pelos critérios de desempate. O Santos está em sétimo, né, a vitória é muito importante para o Santos, que estava ali já na casa, estava em décimo, subiu aí 3 posições que são importantes, né, para a campanha do Santos, porque o Santos, o que o Santos não pode nesse campeonato é correr risco de rebaixamento, né, e vem fazendo isso muito bem, conseguindo administrar seu elenco e conseguindo resultados importantes. O Bragantino está em oitavo, uma vitória também importante para o Bragantino, né, porque corria risco aí de começar a ver a zona de rebaixamento mais de perto. Vitória do Flamengo também dá uma sobrevida aí pro Flamengo, que estava ali em 16º, né? E agora está em nono. Fluminense continua ali em meio de tabela, em décimo, com 15 pontos também. Flamengo com 15, Fluminense com 15, Coritiba com 15, Coritiba em 11º. Todo mundo embolado no campeonato. Então qualquer time que vença e o outro tropece será um risco muito grande nesse momento. O América Mineiro está em 12º, também com 15 pontos. O Ceará em 13º. Importante o empate para o Ceará, porque tira o time ali, dá um respiro para o time em relação à zona de rebaixamento. O Avaí em 14º com 14 pontos, né? Vencendo seu jogo aí, mas o jogo pode respirar mais um pouquinho também. O Goiás a mesma coisa, a derrota não foi boa realmente para o Goiás, dentro da sua casa, né? Se tivesse conseguido o empate, ele poderia tá mais tranquilo aí em relação à zona de rebaixamento. O Atlético Goianiense, que pega o Palmeiras hoje, está com 13, é o primeiro time fora da zona de rebaixamento, em 16º. Botafogo pega o São Paulo hoje, que está na zona, né, de rebaixamento, com 12 pontos, em 17º colocado. O Cuiabá começou bem o campeonato, mas já ocupa ali a 18ª posição na zona de rebaixamento, com 12 pontos também. E o saldo, nesse momento que coloca o Cuiabá nessa posição. O Juventude é o penúltimo, né, com 10 pontos, e o Fortaleza é o último com 7 pontos. Bom, galera, basicamente é isso. O vídeo tá longo aqui já, então vou encerrando por aqui. Amanhã eu passo para falar dos próximos jogos aí do campeonato. Beleza? Valeu, tchau, tchau.